Olá a todos, todas e todes. Me chamo Anne Regina. Vim falar aqui um pouco sobre a minha pesquisa, que é o título Práticas Musicais na Cultura Digital Participativa e Decolonialidade, um olhar pedagógico para o projeto 30 dias, 30 bits. Essa pesquisa, ela ainda está em andamento, está sendo um trabalho de conclusão de curso e está sendo orientado pela professora doutora Jussiana Araldo Beltrame, e eu faço parte do curso de licenciatura em música na UFPB. As palavras-chave do meu trabalho são tecnologia, educação musical e decolonialidade. Que link e relação elas vão ter durante o meu trabalho? E é justamente em que eu vou me basear durante todo esse processo. E aí, a introdução, eu vou começar falando justamente sobre essas conexões. Hoje em dia, o jeito que a gente consome música é basicamente pelo meio digital, Deezer, Spotify, YouTube, seja para aprender música também nas plataformas, programas. Então, hoje o jeito que a gente consome música está muito ligado ao meio e também quem são essas pessoas que consomem essa música, esse tipo de música, quem são as pessoas que criam conteúdo de música, quem são as pessoas que criam música e colocam na rede, faz o que que elas estão fazendo, quem são as pessoas de onde elas são, se elas são homens, são mulheres, se são não binárias, e enfim, todas essas questões eu busco no meu trabalho de saber quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, se elas são negras, se são pardas, se são indígenas. E aí o meu objeto de estudo é o projeto 30 dias, 30 bits, que é justamente um desafio de criação no Instagram, em que você posta um beat por dia, que seria uma composição por dia, e você coloca a hashtag 30 dias, 30 bits, e assim essa rede vai se criando, as pessoas se acham por essa hashtag no Instagram, e qualquer pessoa pode participar, basta criar uma conta, ter uma conta no Instagram. Foi criado por um músico aqui da cidade de João Pessoa, e ela está justamente ligada nessa cultura digital e participativa. O que que ela faz? O que que ela fomenta? O que está acontecendo que, tipo, ela é tão popular? Quem são as pessoas que estão consumindo essas coisas? E como é que essa rede é criada? E aí vem justamente a decolonialidade, porque a decolonialidade, ela passa por um processo aqui citado num texto de Luiz Ricardo Queiroz, que são os epistemicídios musicais, que são justamente os crimes cometidos contra um conjunto amplo de expressões culturais que, por processos históricos de exclusão, foram expulsos dos lugares de destaque na sociedade. E a gente sabe que essa exclusão se dá até hoje. E na internet você tem muito espaço para mostrar quem você é e o seu trabalho. Então, é justamente está tentando romper. A internet ela consegue romper bolhas e lugares e chegar a lugares que antes não era possível por causa das distâncias. Então a internet ela encurta essas distâncias, consegue aproximar mais as pessoas do público, o artista do público. Então elas conseguem promover essa quebra, principalmente pelo aspecto de criação, né? E criação de coisas que justamente quebram com essa ruptura de música europeia, colonizada, feita por homens brancos. Isso é muito importante de frisar também. E aí agora, juntando, agora trazendo mais a questão metodológica da pesquisa, é uma pesquisa qualitativa, exploratória, uma pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Primeiro foram feitas observações durante todo o mês de abril, que é o mês em que acontece o desafio. Esse ano de 2021 foi o seu terceiro ano. Então, eu busquei pela hashtag todos os dias observar quem é que estava participando, quem são as pessoas. Depois, eu fui para a análise das publicações dos participantes. E dessas análises, eu selecionei 9 pessoas, juntamente com o criador. Então, foi o criador e 8 participantes comuns, digamos assim.
E aí eu realizei entrevistas estruturadas com o criador e os participantes, justamente buscando entender, na questão, por exemplo, do criador, de onde surgiu essa ideia, de onde veio, como é que ele buscou, como é que ele pensou isso. No primeiro ano foi bem laboratório, pelo que ele me falou, e depois nos outros anos ele conseguiu estruturar mais. E aí também foi aumentando, pessoas de vários outros lugares do Brasil e até fora do Brasil também, participando desse desafio. E os participantes eu busquei aprofundar mais na questão de como eles aprendem música, de onde eles vieram, se tiveram ensino informal ou formal, ou não formal também, de onde eles vieram, também na questão de localidade no Brasil. A gente sabe que a questão regional pesa muito também nesse sentido. Então, também busquei trazer participantes que fossem do Nordeste. E apesar de que tem um ou outro que não é, mas existem, e também quis dar ênfase a essas pessoas, né? Tipo, se elas se sentiram estimuladas com o desafio, o que que aconteceu, como elas buscavam as informações, como elas se sentiam também depois que elas conseguiam colocar o seu conteúdo lá, como era a reação pós, né? E aí agora a análise parcial dos dados. Eu tem essa tabela aqui com o perfil dos participantes, que é na questão de formação deles, gênero e raça. Eu busquei em que a maioria em que fosse entrevistado na sua maioria mulheres, como aqui ocorreu, foram 5 mulheres, pelo menos 3 pessoas que fossem negras e pelo menos e que fossem pelo menos pessoas, a maioria das pessoas que fossem aqui da região de João Pessoa, Recife. E aí, com até então, essa análise parcial, eu observei que existe muita diversidade musical, e pessoas dos mais diversos gêneros, samba, axé, pagodão baiano, jazz, músicas atonais, experimentais, rock, lo-fi, enfim, dentre vários outros, e com vários tipos de instrumento, e que principalmente faziam música com o computador. Entender também o computador aqui como um instrumento que ele consegue ser tão complexo como um instrumento acústico, digamos assim. E aí, também, a busca os participantes, eles se sentiam muito estimulados a buscar novos conhecimentos e usavam o YouTube como essa plataforma de aprendizagem, iam ver tutoriais sobre síntese sonora, sobre masterização, mixagem e várias outras coisas para poderem continuar colocando seu material. Lembrando que o Instagram é uma rede social de fotos e vídeos, então eles não postavam só sons, eles também postavam um vídeo. A ideia era criar um vídeo mesmo, então eram realizados muitos collabs, às vezes com pessoas de outras áreas, então isso também era uma forma de você passear por várias outras áreas. A visibilidade também, juntamente com a questão da formação, que a maioria das pessoas não tinham formação formal. Então, são pessoas que aprenderam de outras formas, vendo alguém da família tocar, ou experimentando o instrumento, autodidata. E essa questão da visibilidade era bem forte. E como eles conseguiam colocar o seu trabalho. E o Instagram hoje em dia, isso foi muito unânime, que o Instagram é como se fosse um portfólio informal sobre o seu trabalho. E também como isso impactava na produção musical atual. Muitos deles agora estavam se produzindo de forma diferente porque tinham que criar, tinham que mostrar esses conteúdos na rede social. E principalmente isso. E aqui tem uma publicação, um vídeo sobre uma das participantes
que ela justamente misturava uma batida de brega funk com um trecho de uma peça de Tchaikovsky. E aqui um relato sobre uma das participantes, que se chama Arielle, que ela fala que através do desafio ela conseguiu trabalho em estúdios, em gravações, produções. Ela foi chamada para fazer produções só porque ela participou desse desafio, porque ela mostrou o trabalho dela lá nesse desafio. Então, isso é muito significativo também nessa questão de visibilidade, principalmente para as mulheres, já que a gente vê e sabe que o meio musical ainda é muito masculino. E aí, agora, as considerações finais. O que eu pude entender é que a criação e a participação nos meios digitais, elas conseguem fomentar essas ideias que eu falei, que foram apresentadas nas análises e que conseguem justamente quebrar essa decolonialidade. Pessoas que pessoas que são que estão à margem da sociedade, pessoas que não têm muita condição, já que a tecnologia hoje consegue baratear as formas de se consumir e também de fazer música. Então, essas pessoas elas conseguem fazer suas próprias músicas e colocar no meio digital. Então, é muito mais democrático hoje em dia por causa da tecnologia. O compartilhamento e a interação também. Você consegue se conectar, conhecer pessoas de vários outros lugares e aí fazer. E aí vem várias coisas, parcerias, networks, trabalhos em conjunto, então isso é muito importante. A visibilidade no trabalho, como eu falei anteriormente, que hoje em dia é o seu portfólio. As redes sociais hoje é o seu portfólio, então você consegue se conectar com pessoas só por causa do Instagram e a contribuição para a educação decolonial, antirracista e feminista, porque através justamente dessa ideia de conhecer as pessoas que estão participando desse processo, entender como elas aprendem música e considerar como todas essas formas de aprender música como formas válidas, então isso é extremamente importante para a gente ter essa educação mais diversificada, decolonial, antirracista e feminista. E é isso, as referências do meu trabalho, e obrigada a todos.